Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. São Pio X, Rogai por nós. todos os anjos e santos de Deus. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Continuação. Agora ficamos de falar, segundo ponto, a vontade e liberdade de Deus. É uma continuidade que falamos dos atributos de Deus. A semana passada a continuidade era esta onde nós paramos. Espero bem que tenha uma facilidade, porque aqui você está pensando um pouquinho. Vontade de Deus e liberdade de Deus. A vontade divina é infinitamente perfeita, de fé, é inipotente, verdade de fé, enunciada pelos diferentes símbolos e afirmada pelos Concílios Quarto de Latrão e do Vaticano. Todo-poderosa, muito embora a vontade divina é dirigida exclusivamente para o bem. Deus não pode querer nem fazer coisas más, mal moral. Pode unicamente permiti-las. De fé, Concílio de Trento, na seção 6º, cânon 6. Dizem alguns, Deus não pode querer nem fazer o mal moral. Não o impede para nos deixar a liberdade e o merecimento. De fé. Concílio de Trento. Logo, Deus não é livre. Resposta. Certamente, a liberdade divina não é de mesma natureza que a liberdade humana. Deus nada pode fazer que seja contrário à sua perfeição soberana. Nada pode querer que seja contrário à sua natureza. Ele é necessariamente tudo quanto é, e tudo quanto pode ser. A liberdade de Deus, portanto, só diz respeito às suas manifestações exteriores, relativas às criaturas. Deus criou o mundo e criou-o livremente. A linha B. Quanto à faculdade de escolher entre o bem e o mal, é apenas um aspecto da liberdade, e justamente o aspecto defeituoso falho. A possibilidade do mal é imperfeição, deficiência do livre-arbítrio, é fraqueza da nossa vontade. Liberdade assim, está claro que não se encontrará em Deus. Jaime. Ok? É certo, só para ressaltar aqui na linha C, vontade e liberdade de Deus. Deixa só para a linha C, que diz a linha B. Quando a faculdade de escolher entre o bem e o mal é apenas um aspecto da liberdade, e justamente aspecto defeituoso, falha. A possibilidade do mal é imperfeição, deficiência do livre-arbítrio, é fraqueza da nossa vontade. Liberdade assim está claro que não se encontra em Deus. Ok. Então aqui, nesse aspecto, podemos ver que até podemos compreender essa realidade de que Deus não pode fazer, né, mal. Em Deus não há mal. Não. Né? Porque em nós, devido a essa deficiência ou essa decadência, né, da desordem que é em nós, então nós temos problema no ato da escolha. Em Deus não existe essa desordem. Então logo Deus não tem como, né, fazer o mal. Então é possível olhar, né, por essa realidade, né, e fazermos uma analogia com a pessoa de Deus.
Ok? Certo. Então, aqui como bem a fazer referência, o olhar e o falar, o termo que emprestamos de liberdade para Deus, é nas suas ações que está relacionado a nós. Tá? Porque Deus em si é, Deus por si mesmo é suficiente por si. Não tem por que escolher algo. Deus não tem coação, necessidade de nada. Tá? Então, se Deus não tem necessidade de nada, não lhe atribui esse termo de liberdade que nós temos, opção de escolhas. Deus não tem opção de escolhas, porque Deus não tem necessidade, não tem escolha, não tem quem possa ou quem possa lhe impedir ou que possa lhe limitar a escolher um bem ou a procurar um bem. Ele em si é o sumo bem. Nós procuramos bens e na escolha de bens podemos muito bem ter essa liberdade de escolher de sentar ou ficar de pé. Deus não precisa disso, disso é liberdade, porque são escolhas. Até a liberdade não está se referindo só no bem e no mal, porque a liberdade até pode ser escolher de um bem e um outro bem. Isso também é liberdade, tá? Outro bem. E é também outro bem, certo? Até o próprio mal, como nós falamos, o mal moral, mal em si, como ser, não existe. Como dizia Santo Agostinho, o mal é a ausência de bem, e o bem é o ser. Toda ausência de um ser, nós dizemos mal. Daí que tem a classificação dos bens, bens ínfimos, bens intermédios, bens absolutos. Assim, uma pessoa faltando um olho, o olho sendo um bem é um mal, porque está faltando um ser. Mas o mal ontológico, aí diz que o mal ontológico, o mal quanto ser, é a ausência do próprio ser, porque está faltando uma coisa que deveria ter, e faz parte da sua perfeição. Como em Deus não está faltando nada, Deus é perfeito, logo Deus não pode ter maldade, não pode ter, o mal não pode existir em Deus. Igual quanto ao mal moral, que é a desordem dos bens, de um bem inferior, estando na escala da escolha de um bem superior. Assim escolhemos Deus, escolhemos o. Escolhemos Vida, preferimos, prazer, isso. né? Por exemplo, preferimos assistir jogos do Real Madrid e do Barcelona em vez de participar de uma solenidade, de uma missa, festa de guarda. Isso é uma escolha de valores errados. É um bem assistir e se entreter, mas não um bem superior do que quer participar da missa de festa de guarda. Então, essa é a inversão desse bem que chamamos de mal moral. Olha, Deus não tem essas opções, logo Deus não pode ter. Deus não tem essas opções de escolha, porque vou escolher algo para isso. Então Deus não tem liberdade de moral, para que possamos dizer ou atribuir a Deus. Então, sem ter essa liberdade dito, liberdade de moral, até o termo não é adequado, né? Deus essa, não tem essas possibilidades que nós temos de escolha desse tipo de bens. Sendo assim, não cai a Deus dizer também que tenha uma liberdade, Deus pode cometer um mal moral, Deus não tem como cometer um mal moral. Agora nós perguntamos, a ausência dos seres humanos a cometerem alguns bens, a cometer alguns maus e Deus não se interferir, isso colocaria Deus no ato de ação de mal moral, uma liberdade de mal moral, porque ele sabendo pode muito bem agir, porque existe também que existe mal por omissão, pode muito bem agir e Deus não age. Essa é a pessoa que se pergunta. Sim. Aí é que se diz, Deus permite o mal moral nos seres humanos, nas suas criaturas, para tirar um bem maior. E vejamos que o bem é mesmo esse aqui, tá na intenção, na escolha de bens. Por quê? Porque por fato de eu me alejar sem nenhuma intenção, isso aqui acaba se ser uma coisa. Isso não é um mal, porque a ação minha, se você é um ser intelectual, não é um mal. Assim como dizemos, né? O veneno na boca da serpente não é mal, é um bem. Mas na minha boca é um mal. Por quê? Porque esse bem está no lugar errado, no espaço errado. Está mal, o quê? Está mal posicionado ou está mal colocado.
faz-me mal, mas faz bem, faz parte da natureza do quê? Da serpente. Porque na serpente serve como quê? Como um meio de defesa. Então, os bens têm essas escalas. Em si, Deus só fez bens. E a diferença da escolha de bens é que podemos classificar bem e mal. E a Deus não se atribui isso. E por fato de Deus permitir que nós colhemos mal, por ter nos dado essa liberdade, que também está inclinado para, para a debilidade, para querer escolher mãos inferiores, escolher bens inferiores em vez de bens superiores, isso não torna Deus mau. Por quê? Porque Deus sabe, não posso falar Deus saberá, Deus sabe que daí mesmo tem um ato bom que ele vai tirar no futuro. Futuro para nós, não é para Deus, né? Futuro para nós. Porque Deus sabe o percurso de que nós estamos a começar até agora. Deus sabe. Se Deus já sabe como é que vai ser o fim de tudo, então Deus, sabendo de todo do bem e da vitória das coisas e da ordem das coisas que vão ser estabelecidas, Deus em si tem um ato de bem. Por quê? Porque diz que, por, porque diz que o todo é melhor do que as partes. Tem várias analogias que pode se criar, mas roubaria-nos muito tempo. Ok. O amor em Deus. A terceira faculdade do homem é a sensibilidade, faculdade imperfeita exigindo auxílio do corpo com seus órgãos, expondo-nos ao sofrimento e às paixões. Problema das paixões. De novo. Já se vê que, se atribuirmos a Deus esta faculdade, devemos primeiro limpar dos senões que afeiam em nossa condição e natureza. Em Deus não há temor, nem tristeza, nem outras paixões. Mas em Deus está o amor. Não o podem deixar indiferente às próprias perfeições. E sendo estas infinitas, Deus as deve amar com amor infinito. Ama, além disso, o bem que está nas suas obras e ama-o na proporção em que ele reproduz suas próprias perfeições. Classificam-se, muitas vezes, entre os predicados morais a santidade, a justiça, a bondade, serão antes atributos da vontade de Deus. Aqui, ou avançamos. Sobre o amor? Podemos avançar nessa, claro. Certo. A providência. A providência é Deus conservando o governo e governando o mundo por ele criado e conduzindo todos os seres ao fim que ele, na sua sabedoria, predeterminou. Por onde se vê que a providência não é, rigorosamente falando, atributo divino, desde que implica a criação. Vem a ser o conjunto de atributos de Deus: ciência, sabedoria, poder, bondade, justiça, aplicados à regência do universo. Alguns adversários sobre isso. Entre os adversários da providência temos a linha na antiguidade os epicuristas e os estoicos. Dizem eles, os epicuristas, que Deus não se importa com as criaturas, e os estoicos, que se importam unicamente com as mais elevadas. A linha B. Atualmente, os fatalistas, a maioria parte dos deístas, os racionalistas e os evolucionistas pensam que o mundo é regido por leis naturais sem intervenção divina. Logo, negam a possibilidade dos milagres e a eficácia da oração. Enfim, os pessimistas que julgam totalmente ruim o universo. Aqui. Avançamos? Jaime.
Estou a te ouvir. Ai, Consegues me ouvir? agora Ouvi com vários cortes. não estava a te ouvir. Sim, vamos continuar ou vais comentar sobre isso? Eh, Providência. Essa é a providência que estava sempre a falar. Então, comentando eu já. Quanto à providência, tem a ver então, direto. consegues ouvir? Alô? Jaime? Foi? Não está fácil, é? Pois bem, eu sei que você vai retomar. Se você retomar, eu vou contar. Está me ouvirem? Estou a te ouvir. E você? Saiu o compartilhamento? Sou eu. Coloquei de volta. Está de volta? Já, já. Eu espero que não estragou todos os áudios, mas pronto, fica assim. Ainda vamos avançar, né? Para não. E a providência tem relacionado com a vontade de Deus, que é a terceira pessoa da Sim. terceira, que é o Espírito Santo. Sendo a vontade de Deus a própria a lei divina, quando ele vem regir sobre o universo, chamamos de lei natural ou também a providência divina, porque é que está a governar e reger todos os seres. Assim, a lei da física, química e todas essas leis fazem parte da própria regência de Deus, da própria providência divina. É que dá suporte contínuo nos seres. Tá? Para que nós possamos existir, a própria providência de Deus é que dá suporte na nossa alma. Tudo isso aqui, toda a criação, todo o planeta para que não possa se baterem um com os outros, galáxias e tudo mais. Toda essa regência, toda essa lei que respeita todos os princípios de hora, dia, manhã, o sol, as estrelas, tudo isto, os meteoritos em companhia limitada, todas essas leis que existem nos órgãos vivos e órgãos não vivos, tudo isso é por causa da providência de Deus, porque é Deus quem rege. Se Deus não regisse as coisas, ia ter um colapso total das coisas, né? Colapso total. É isso aí. Ok. E como não confundir, né, esse sustento de Deus, de toda a criatura, com a ideia panteísta, né? Em tudo é Deus. Certo. Primeiro é É que que tudo é Deus. a diferença é que Deus não é imanente à natureza. Deus está fora da natureza. Mas é que Deus não está dentro de toda a natureza. Deus não é que Deus faz parte de toda a natureza. Não. Deus suporta toda a natureza com sua própria criação. Tá? Assim como nós criamos alguma coisa, podemos suportar essa coisa, se não pegamos e cai. Então, quem rege a coisa que está na nossa mão, quem rege as coisas que estão na nossa mão, é nós mesmos. Então, o movimento que tiver a fazer o objeto que tiver na minha mão é segundo a lei que a minha mão vai executar. E essa ação, esse governo chamamos de providência, é que eu providencio para que o objeto que está na minha mão se movimenta da direita para a esquerda. Assim com Deus, olha, esse objeto, por fato de estar na minha mão, não faz parte de mim. Ele está suportado sobre mim. Então, o problema do panteísmo é que está a dizer que esse objeto aqui, por fato de estar na minha mão, suportado na minha mão, faz parte de mim. Torna-se Eu sou você. esse objeto. O erro está aí. Dizer que esse objeto também se fundiu comigo, se uniu comigo. Logo eu sou esse objeto. Quem olha esse objeto olha a mim. É mentira. Tá, né? Eu e esse objeto somos um só ser.
Não, é mentira. Então, Deus age em tudo porque tudo é suportado por Deus. Não podemos dizer que Deus só está no céu. Deus está aqui porque está a ser suportado por seu ser. Mas esse ser não está dentro dos seres. Não, ele assegura, agarra, sustenta todo o ser. Assim como desse exemplo do braço que pode pegar qualquer coisa, da mão que pode pegar qualquer coisa e movimentando tudo esse movimento que a mão fez com o objeto que estiver sobre o seu, sobre seu domínio, depende da regência da minha mão. Então vou à direita, vou à esquerda, esse objeto a ser movimento pela minha mão. Isso é que chamamos de providência, de governo. É que providencio que este objeto na minha mão possa baixar ou possa levantar, porque eu estou fazendo movimento com a minha mão, subir e descer. Assim também com Deus. Certo. O dogma católico. Deus governa o mundo por meio de leis gerais. Derroga estas leis quando lhe apraz. Deus governa o mundo por meio de leis gerais. Ele o faz de duas maneiras. A providência manifesta-se estabelecendo leis pelas quais as mesmas causas produzem, invariável e necessariamente, os mesmos efeitos. Estava a mafia a falar, coisas imutáveis. Por isso que falamos que a lei da física, por exemplo, não pode mudar. Se não pode mudar, não podemos dizer que a lei da gravidade muda. Não, a lei da gravidade não muda. Leis gerais é feito é porque o universo obedece a estas leis que verificamos por toda a parte da natureza. Esta ordem admirável, que constitui um dos argumentos mais impressionantes para demonstrar a existência de Deus, o governo de Deus. A linha B. A providência também dirige os homens, tanto os indivíduos como as nações, norteando-os, impelindo-os para que sigam livremente o seu destino e assim realizem seus planos que Deus formou desde sempre. É de fato indubitável que Deus previu tudo e que acontece infalivelmente tudo o que ele previu. Da mesma forma, portanto, que determinou as órbitas dos astros, ele delineou o roteiro da humanidade. Agitem-se e remexam muito, embora as criaturas, a seu talante, ao impulso das suas paixões, ao hábito das suas vontades livres. Muito embora quem o conduz é Deus. Logo, a comparticipação divina é universal. Assim como é Deus criador de todos os seres, é criador igualmente de todas as divindades, seja qual for a natureza desta, ou livres ou movidas. Deus, deste modo, coopera em todos os nossos atos, sem nos tolher em nada a liberdade. Aqui. Deus inverte e altera a ordem pré-estabelecida sempre que o julga bom. Milagres, profecias e, em geral, todas as intervenções divinas fora do curso ordinário da natureza parecem-nos transtornos de respeito às leis que regem os seres. Nada disso. Entram no plano providencial. Tanto as exceções como as leis foram previstas desde toda a eternidade. O mesmo se poderá afirmar da oração. Sua influência é certa, sem que todavia acarreta modificação alguma nos eternos desígnios de Deus. Sim. Ok. Está muito ligado com o passado, né? Sobre a questão da providência. Não sei que daqui vai explicando que isso tudo vai se fazendo fruto da lei, né, das leis gerais. Né? Existe uma ordem, nesta ordem existe uma lei para que esta ordem seja bem cumprida. Então, explicando mais ou menos isso. Sim, o fruto de toda lei é a lei divina. A lei divina é a vontade de Deus. Então, como Deus não muda, a lei divina é imutável. Ao reger o universo também é uma mutabilidade.
nós vemos mudança nas coisas, porque nós somos seres contingentes que estamos no tempo. Mas para Deus, Deus sendo Deus vê tudo no seu conjunto. A sua lei, Deus criando o universo das criaturas, ele o fez com todos os princípios que estão participando da sua lei divina. Participando da sua lei divina imutável, nada muda. Assim, tanto os cursos das leis naturais quanto nos seres humanos milagres, tudo isso participa para a conclusão da própria lei geral, que é a conservação do bem, do bem das criaturas, da vida intelectual, da vida física e da vida das espécies. Tudo isso tem nessa consecução. A ação de Deus tem na conservação desses três princípios da lei natural, da lei da vida física, da vida das espécies e da vida intelectual. Daí que nós rezamos. Rezamos para quê? Rezamos para que possamos ter meios para executar um bem. Só isso que nós rezamos. Não é porque vamos mudar a vontade de Deus. E os milagres também vêm para isso. Quando as ações humanas estão a se desviar do percurso que já está estabelecido, então Deus intervém de uma forma dita para nós extraordinária, mas Deus sabe que a ação já está programada, a lei já está programada, que tem que ser conservado. Logo, aí onde faltar muito bem, Deus coloca o bem. Para quê? Para que possa conservar a sua lei natural, possa conservar a sua lei e possa conservar a sua criação, Lei geral. certo? Agora, tá onde? Provas do dogma católico. O dogma da providência de Deus, definido pelo Concílio Vaticano I, na seção 3, capítulo 1, é fundado na Escritura Sagrada, na razão e no consentimento universal. A Escritura diz: a sabedoria impulsiona com força o mundo, desde uma extremidade à outra, e ordena tudo suavemente. Reza o livro de sabedoria, capítulo 8, versículo 1, e em outro passo: porque nenhum Deus existe fora de vós, que cuidais de todas as coisas. No capítulo 13, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Trata a providência das coisas magnas. Por mim reinam os reis e os príncipes mandam o que é justo. Provérbio 8, 15. Mas trata igualmente das coisas ínfimas. Não se vendem. Ai, minha vida. Sim. A imagem foi. A imagem foi aí? Não, aqui não dá. Aí não tá. Não, não Não se tá bom. vendem dois passarinhos. Ok, valeu. Um, Como estava a dizer, não se quer? Lê só um pouquinho. não se vendem dois passarinhos. Um às. Ok, já tá, já voltou. Moeda dos hebreus do valor de 2 centavos, mais ou menos. E nenhum deles morre na terra sem a permissão do vosso Pai Celestial. São Mateus capítulo 20, versículo 29. Olha, vamos, a parte da razão, vamos continuar, porque já nos deu 5 minutos. Vamos tentar comentar aqui sobre essa parte das Sagradas Escrituras. Sim, Okay. está à vontade. Certo. Sim. Então, a Sagrada Escritura, né, aqui, como diz, vai comprovando aquilo que é a providência divina, né? Esta lei. Então, vamos apresentar aqui a passagem de Provérbios, a passagem de São Mateus e a passagem de sabedoria, livro de sabedoria. E onde vai mostrar que Deus rege toda a humanidade, isto é, Senhor de todas as coisas, né? Que cuida de todos os seres, todas as coisas. Então, aqui vamos ver claramente desta providência, deste poder divino sobre todas as coisas.
Então, Sagradas Escrituras, por meio das Sagradas Escrituras, conseguimos apoiar ou nos basear para provar realmente que Deus eh, eh, quer dizer, é o Criador de tudo e sustenta todas as coisas. Ele tem leitura do Antigo, do Novo Testamento e daquele que for argumentado racionalmente sobre as coisas, já tem a revelação de Deus. Deus já revelou aquilo que nós estávamos a compreender, daquilo que nós estávamos a fazer juízo, sem antes de lermos mesmo, vendo que é razoável. Deus já revelou. Deus falou para quê? Para a parte universal. Tá vendo? Como é que ele rege as coisas universal? Revelou no livro de sabedoria. Tá? Revelou sobre as coisas naturais também, além do universo. Tá? Falou sobre no livro de sabedoria também. Falou sobre os príncipes, nações das coisas, dos seres humanos, para governarem os povos também, no livro de Provérbios. Falou das coisas até mais pequenas, Deus tem controle, para dizer, tudo está na mão dele, toda a providência está na mão dele, tudo lhe até a última pequena moeda. Tudo isto está sob o controle e o domínio de Deus. Não tem saída, porque por causa da conservação dos princípios de lei natural. É isso aí. É isso que também cria muito, mas muitos problemas. Daí que as pessoas tentam se sentir mal. Há questões que põem em dúvidas na parte sentimental das pessoas quando perdem um ente querido. Exemplo, vezes há que nos deparamos com pessoas que perderam um pai, uma mãe, um alguém muito querido. Acabam por culpar a Deus. Deus sabe, acabam de dizer, Deus sabendo que essa pessoa é muito boa, pode me ajudar, mas lhe tirou para nos deixar assim nessa miséria. Deus te ama tanto bem, como é que possa permitir, por que não concedeu por que não concedeu mais vida nessa pessoa que está fazendo muito bem? Por que não permitiu que vai aquela pessoa que está fazendo muito mal, não está obedecendo à lei natural, que possa partir primeiro, em vez dessa pessoa que está a cooperar com a bondade? São questões legítimas que se vêm na cabeça, porque nós estamos aqui a sustentar e assumir que o que Deus faz está predestinado. Não falamos de predestinado, já é para nós, né? Porque Deus nem está predestinado. Está já destinado para ser assim. Para Deus está destinado. As coisas vão ser assim. Porque por fato de nós termos um argumento diferente, não muda a realidade das coisas que são. Nós já vimos isso entre nós mesmos. Para Deus também é assim. Daí vem a resposta. Deus permite essas coisas porque dessas coisas pode surgir um bem maior que agora não está no nosso alcance e nós não sabemos. E Deus sabe. Daí que nós falamos Deus pode tirar um bem maior. Não é que Deus pode tirar um bem maior. Já tem um bem maior que está a vir aí. Já tem um bem maior que está a vir aí. Daí que também nós falamos devemos confiar na providência divina, quando nós estamos passando por necessidades, quando estamos passando mesmo no momentos menos bons. Se até ficamos aqui a pensarmos, podemos até adequar e puxar um pouquinho o que aconteceu com Job. Job tinha todos os motivos para se rebelar com Deus, porque ele é uma pessoa que praticava o bem, rezava, ensinava os filhos dele a cultuar a Deus, é uma pessoa devota. Mas o que aconteceu? Deus deixou que ele possa passar o quê? Por muitas dificuldades. Até o ponto de ser tentado. E acabando por questionar Deus. O que Deus perguntou no Job? Onde que tu estavas quando eu fiz o céu e a terra? Só essa questão aqui, nós vimos que tem muito relacionado com o assunto que estamos a tratar aqui, que é a providência. Deus disse ao Job, onde que tu estavas quando eu criei o céu e a terra? Fala aí se tua inteligência basta para tanto. Nós encontramos o universo, encontramos as coisas. Deus, ele não sabe. Então, Deus vai dizer que você tem que saber confiar na minha providência, você não tem que questionar.
Assim como nós confiamos todas as vezes, nossos pais estão a sair e vai nos deixar uma coisa. Por quê? Porque sabemos que nosso pai nos dá muitos bens de criança. Então nós temos essa confiança. Até que venham falhado uma vez ou outra. Nós não deixamos de confiar no nosso Deus, porque sabemos que nosso pai basta estar vivo. Ele está fazendo uma coisa melhor para nós. Então imagina o Deus que é que dá a vida nos nossos próprios pais, nos nossos benfeitores, nos nossos amigos e nas pessoas com quem nos relacionamos. Merece maior credibilidade. Daí que o peso da providência é esse. Nós vimos tribulações, vimos coisas difíceis na vida e sofrimento, mas nós já sabemos que Deus é, que Deus já venceu. Então, mesmo que nós morremos, é uma vitória para nós porque nos mantemos fiéis a Deus e firmes. E a vida cristã é esta vida que não está aí para vitórias humanas, segundo as percepções e olhares humanas. Está aí para que no mundo possa ver que nós perdemos, assim como Cristo perdeu. Todo cristão tem que estar preparado para perder. Perder a honra, perder a saúde, perder muitas coisas. Perder tudo isso por causa de Deus. Coisas que vão ser incompreensíveis. É isso aí, Perder João. amizades, perder família. Sim, é mais que dói, mas é isso. Bem, meu irmão, faz a oração, já estamos nos segundos e já vai fechar mesmo. Eu já... Yeah. Ok. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. See you tomorrow, man. Ok, tamo junto. Até mais. Até o próximo.